Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin acelerando, engatou a primeira e tá indo embora no começo desta semana. 66 mil dólares ficando para trás e o Bitcoin caminha para capturar liquidez acima. Nós temos muita liquidez acima dos 70 mil dólares, mais de 3 bilhões de dólares de liquidez podem ser capturadas nos próximos dias. Mas o que me chama muita atenção não é o movimento bullish do Bitcoin, e sim o momento em que nós estamos nas altcoins. As altcoins podem começar uma disparada muito forte. E eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. E amanhã tem um mega vídeo com dezenas de altcoins que serão analisadas do zero. Então deixa aqui embaixo para que a gente faça um belíssimo de um trabalho. E hoje eu quero te mostrar algumas altcoins que estão se desenvolvendo, tiveram um fechamento interessante e vale a pena você ficar atento. Mas como sempre a gente analisa primeiro o Bitcoin, porque ele é o manda-chuva, o cara do momento, do mercado. Ele é sempre o chefão daquela fase final do mercado cripto. Todo mundo se movimenta de acordo com o Bitcoin. Quando ele sobe, todo mundo sobe. Quando ele cai, todo mundo sofre. E a gente fechou mais uma semana acima do suporte de 64.600, que foi o nosso primeiro topo. Este foi o nosso primeiro topo do último ciclo. E você vê que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em que o mercado fecha acima desta linha, que vem se tornando um suporte muito importante. É claro que a gente tem o suporte do medo. O suporte do medo em 59 mil dólares. Muita gente com medo em um conflito global teve vendas em massa nesta área e, obviamente, a gente criou um suporte muito forte uma vez que a gente rejeitou 2 semanas de medo estes pontos. Então a gente tem 59 mil, 64 mil e, obviamente, temos 72 mil como área de resistência mais importante. No micro, ou seja, num prazo menor, nós temos área de resistência clara, e a gente puxa o Fibonacci, área de resistência clara, 67.700, 68 mil dólares, tendo o rompimento do 68, aumenta em muito a probabilidade de buscar liquidez e testar os topos. Temos liquidez acima dos 70 mil dólares. A partir de 71.600 dólares, a gente começa a ter muita liquidez. E acima de 73 mil, a gente tem somado bilhões de dólares de liquidez para ser capturado. Ou seja, são ordens de venda que estão posicionadas aqui e que podem ser liquidadas com o mercado capturando esta liquidez. O mercado tem uma busca eterna por liquidez e os grandes players veem esta área agora como uma área com liquidez enorme. Chegando neste ponto, a gente vai ter uma definição de pullback e rompimento ou pullback para voltar para os fundos e continuar no nosso padrão de equilíbrio. Algo que a gente já discutiu nos últimos vídeos. Só que tem um ponto que é muito importante. Se a gente chegar nesta área e romper esta área, basta um dia de rompimento e um dia posterior confirmando esse rompimento para colocar este padrão como uma bandeira de alta rompida para cima, o que vai nos levar a áreas bem mais elevadas. Se a gente considerar que a demanda por bitcoins continua altíssima e a oferta agora com halving tende a diminuir, isso vai colocar uma pressão de alta no preço. Então temos um futuro muito promissor, mas a gente tem que avaliar as possibilidades no curto prazo. Então 68 mil dólares é muito importante, 70 a 74 é muito importante, é uma área com liquidez extrema. E
Iniciamos a semana com o pé direito muito bem. Maravilha! Tudo muito saudável. Suporte do medo segue sendo o suporte mais crítico. Não seria loucura pullbacks para continuar a valorização. Mas isso a gente vai atualizar aonde? A gente vai atualizar no final do dia lá no nosso grupo do Telegram, que é um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você ter informação de qualidade e poder lucrar de verdade. É gratuito, participe, link está na descrição do vídeo. Agora vamos falar de altcoins, que é o nosso foco para o vídeo de hoje. O que eu estou enxergando e que está me chamando muita atenção e me deixa com um sorriso enorme no rosto, já que eu venho acumulando cada vez mais altcoins de determinados setores, determinados projetos, mas eu venho acumulando. E eu enxergo, antes de qualquer coisa, antes que você se pergunte, caramba, cheguei tarde. Não, você não chegou tarde e muitos ativos estão em área de buy zone. Entenda isso, muitos ativos estão em áreas de buy zone, mas não é qualquer ativo que vai ter uma valorização, não é qualquer ativo que vai trazer lucro de verdade. Por isso é muito importante que você faça uma avaliação do projeto, do setor e tenha a sua análise gráfica, sua construção gráfica afiada, para poder identificar essas oportunidades e avaliar riscos e retornos em potencial. É importante que você tenha isso em mente. Mas o que vem me chamando a atenção é o seguinte, é a dominância. Ah, Luan, mas a dominância está subindo hoje. Tudo bem. Só que a dominância está construindo um cenário que começa a ficar cada vez mais plausível. Ainda mais depois da semana passada. A semana, o candle semanal, fechou ontem, domingo, 21 horas, horário de Brasília. A gente fechou com rejeição. E o Total 3 fechou com movimento de alta. Opa, peraí. Martelo de força. Martelo de rejeição e força no Total 3. O que é esse Total 3? É o market cap das altcoins, a capitalização total das altcoins. A gente pega o total, exclui o Bitcoin e o Ethereum. Sim, Ethereum é uma altcoin, mas a gente exclui o Ethereum e a gente tem o Total 3, que fechou a semana com valorização. Presta atenção no Total 3. A gente teve valorização, correção, medo. Fechamos a semana, não essa, que passou a anterior, com rejeição acima dos 640 bilhões no Total 3. Tivemos queda, perdeu fundo? Não! Fechou com martelo de força. Mas a gente já vai voltar nele. Então a gente está no Total 3, super saudável, e a dominância, que teve este fechamento também na semana que passou agora no domingo ontem, conhecido como ontem, de uma forma muito interessante. E o que a gente tem avaliado no gráfico da dominância? O que é esse gráfico da dominância? Este gráfico mostra o percentual, tá aqui a lateral, percentual, 57, 55, 40, 39, 100, 92. Aqui mostra o percentual de domínio do Bitcoin ante o mercado como um todo. No mercado total, quantos por cento o Bitcoin representa? É esse gráfico aqui que nos mostra isso. Então a gente tem o Bitcoin e a gente tem as altcoins. Quando este gráfico sobe, o dinheiro está indo para o Bitcoin. Então o foco está no Bitcoin. É o Bitcoin que está atraindo dinheiro novo e dinheiro do próprio mercado. Quando a dominância, este gráfico, está em queda, quer dizer que as altcoins ficam mais fortes. Ou seja, elas estão atraindo mais dinheiro, dinheiro novo e dinheiro circulante do mercado, que muitas vezes pode estar até no Bitcoin. Toda vez que o gráfico da dominância tem quedas, o dinheiro vai para altcoins e elas ficam mais fortes. Ou seja, quando elas ficam mais fortes, quando a dominância cai, o Bitcoin sobe, altcoins sobem mais. O Bitcoin lateraliza, altcoins sobem. E o Bitcoin cai, altcoins caem menos. Então, altcoins ficam mais fortes.
E é isso que a gente tem que ficar de olho. Porque nos últimos ciclos, preste atenção agora, nos últimos ciclos, as altcoins voaram absurdamente. E eu estou falando de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000%. Sim, isso já aconteceu e vai se repetir. Essas valorizações aconteceram quando a dominância caiu forte. Quando a dominância caiu muito forte, as altcoins receberam muito dinheiro e elas voaram. E a gente está diante de uma área, de um cenário que pode se repetir. Temos o gráfico mensal da dominância. E a dominância veio subindo desde setembro de 2022. Começamos a subir. E chegamos em um ponto agora, que é um ponto de resistência tripla. Nós temos uma cunha ascendente no gráfico semanal e mensal, padrão que normalmente rompe para baixo. A gente tem uma LTB que todas as vezes que a gente chegou na LTB, a gente teve justamente esta movimentação de queda. Então isso serve sim como um parâmetro de que a gente tem uma resistência e a gente pode se encaminhar para este movimento. E a gente também está em um ponto muito crítico, que é uma área de suporte e resistência. Resistência, suporte, chegamos à área de resistência mensal. O que nós temos aqui? Nós temos 3 indicadores de resistência. Uma LTB, uma resistência de fato e uma cunha que teve rejeição depois do seu rompimento. Então a cunha, que é uma cunha ascendente, ela teve ainda mais probabilidades, tem ainda mais probabilidade de romper para baixo. Por quê? Porque a gente teve um movimento muito agressivo de alta sem continuidade. Cunhas ascendentes têm este movimento como característica. Ele tem o rompimento do topo anterior, topo anterior, sem continuidade. Rompimento do topo anterior sem continuidade. Rompimento do topo anterior sem continuidade. Mesma coisa aconteceu. Então isso aumenta aí muito a nossa probabilidade de ter também uma cunha ascendente, padrão que rompe para baixo. Então a gente tem um cenário que pode levar a um fortalecimento das altcoins, seja o Bitcoin lateralizando ou o Bitcoin subindo. Você teve um gostinho disso no sábado. No sábado o Bitcoin subiu, a dominância caiu 1%, altcoins subiram 20%, 25%. A dominância caiu 1%. O que vai acontecer se a dominância cair? Vamos lá. 40% aqui no nosso gráfico, caindo de 55 para 32. Ou não precisa nem cair para 32, cair para 40. Se a gente tiver uma queda, preste atenção, de 30%, que vai representar aqui de 55 a 38, 39, 40, isso pode colocar trilhões de dólares no total 3. O que é o total 3? É o market cap das altcoins. Então o market cap das altcoins podem ter uma explosão que vai levar a uma explosão das altcoins. Isso aconteceu justamente no dia 1º de janeiro de 2021, que foi exatamente a data em que a dominância começou a cair. Veja o que aconteceu. Nós tivemos a dominância começando a cair no comecinho de 2021, caiu bastante até maio, até meados de maio, a gente teve quedas bem expressivas, e essas quedas expressivas trouxeram, até 1º de maio, uma valorização no total 3 de nada menos do que, é brincadeira, eu sempre dou risada com isso, 700% no total 3, ou seja, o market cap das altcoins ele valorizou 7 vezes. Este foi o movimento que levou o Cardano a sair de centavos, de 3 centavos para 3 dólares. Foi o movimento que levou o BNB a ter uma valorização também de 10.000%.
que foi a valorização de Cardano, e trouxe valorizações neste padrão, neste estilo para muitos dos ativos do nosso mundo cripto. As altcoins voaram. E eu vejo o mesmo cenário como plausível. Por que não? Nós temos a construção gráfica. A maior probabilidade é sim de começar a romper para baixo, começar a ter uma valorização agressiva nas altcoins. É por isso que eu venho comprando altcoins há 6 meses. Eu venho acumulando. Quando a gente teve, na semana passada, essas últimas 2 semanas, uma movimentação de baixa, altcoins caíram 50%, o que eu fiz? Comprei. Aumentei a minha exposição em ótimos projetos. Fiz operações no mercado futuro, visando o longo prazo. E eu apresento tudo isso detalhadamente para os integrantes do Premium e do grupo do desafio. São 2 grupos fechados em que eu detalho o que eu faço. Você tem acesso à minha carteira de investimento, curto, médio e longo prazo. Você tem acesso às minhas operações no mercado futuro. Você tem acesso ao motivo. Não basta apenas eu mostrar o que eu estou fazendo, eu explico o motivo para você entender de fato. Se você acha que isso aqui é difícil e você demanda mais detalhamento, é o que a gente entrega. Além de mostrar o que eu faço, mostrar por que eu faço e como eu faço, como eu estou comprando, o que eu estou investindo, quanto eu estou investindo em cada ativo, quais são as estratégias por trás das compras na carteira para longo prazo, comprando um ativo, para trades. Você conta com um diferencial absurdo, e muitos me falam isso. É o suporte 1 para 1 comigo. Você fala direto comigo, você não fala com assessor, com analista da minha equipe, você não fala com ninguém além de mim. Por quê? Porque tirar dúvida é algo muito importante e necessário para que você possa evoluir. Então eu sempre dou o suporte 1 para 1 para os meus alunos. E você conta com diversas aulas de suporte, gestão de risco, psicologia de trade, bases de preço, ciclos de mercado, planos de ação da semana, pré-halving, pós-halving, bull market. Tudo isso por pouco mais de R$1 por dia. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Quer participar? Entra no nosso grupo e eu mostro aqui resultados dos integrantes. A gente está fazendo trade. A gente está aproveitando o momento. Você tem acesso a isso. Quer saber mais? Entra neste grupo, link da descrição do YouTube, tem o grupo do Telegram. Clica no grupo do Telegram geral, participe dele e vai na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas entenda, nós estamos em um ponto muito crítico. A gente teve rompimento, correção, e a partir do momento em que a gente rompeu o topo do Bitcoin, a dominância começou a cair absurdamente e o Total 3 explodiu. Exatamente o que pode acontecer aqui. Então, o Bitcoin tem tudo para valorizar, óbvio. Altcoins tem tudo para explodir de forma absurda. Ficou claro que eu não estou falando da boca para fora. A gente está usando o quê? Gráfico, histórico. O mercado não se repete de forma exata, mas ele rima. O passado não se repete, mas rima. Já escutou isso? Pois bem, é o que acaba por acontecer. Agora vamos de olho. Atenção aos ativos que a gente analisou nesta semana que passou e que fecharam o dia de ontem de uma forma muito interessante. Presta bem atenção no movimento desses ativos. E lembre-se, se você quer que eu analise ativos do zero amanhã, aqueles ativos
que você tem em mente, que você está buscando, deixa aqui nos comentários, que eu vou juntar os vídeos, os pedidos do vídeo de ontem com os pedidos de hoje e a gente vai fazer um mega vídeo. Detalhe, ontem eu fiz um vídeo de 1 hora analisando mais de 70 ativos. E eu vou deixar esse vídeo também na descrição aqui para você. Bom, Filecoin. Olha como Filecoin fechou a semana. A gente teve o Round Bottom, LTB rompida. Filecoin teve a sua perda desta LTB e ele fechou justamente nesta área. Está testando fechar a semana atual acima deste ponto, pode ser o gatilho necessário para que o ativo continue a sua valorização. Fique de olho, é uma oportunidade. ICP fechou a semana como se nada tivesse acontecido. Você pode ver isso no mensal. Olha só o mensal, claríssimo, rompimento, teste, explosão. Voltou para testar, formou base de preço clara e agora acelera. É capaz da gente fechar o mês ainda com uma movimentação de martelo de força no mensal. Fica de olho, isso pode sim acontecer e se acontecer, ICP pode acelerar forte, é um belo de um projeto. O Anint conseguiu também fechar a semana e agora começa a ficar cada vez mais claro este padrão de ombro, cabeça, ombro. Tendo uma movimentação de alta, a gente pode acabar rompendo isso daqui e acelerando. Fique atento. Esta correção foi uma correção muito boa para o Anint e muito boa para quem ficou de fora. XLM também teve a perda. Oh não, é pivô de baixa. Sustentou suporte, nessa semana que fechou e abre em alta. Qualquer movimento também de valorização vai consolidar este como fundo do medo. Então você tem em diversos ativos o fundo do medo, que você pode usar como base para sua tomada de decisão. Olha só, Dent, fundo do medo. Bake, fundo do medo. Tudo é fundo do medo que você pode utilizar. Fundo do medo. IOS, fundo do medo. Algo, fundo do medo, com ombro, cabeça, ombro. Eu analisei 2 vezes algo? Não, ainda bem. TRVL não está nem aí. TRVL nem perdeu os fundos, tem o fundo do medo, fechou com alta, engolfando praticamente todo o candle, rompendo essa área. A gente tem potencial de valorizar bastante em TRVL, projeto micro, Gema, Secret, fundo do medo. Você pode usar o fundo do medo em todos esses ativos de round bottom. A AVE é brincadeira porque bateu o quê? O round bottom com a LTB. Perdeu os fundos enganando, ou seja, movimento falso de perda de fundo. Teve aqui uma rejeição muito grande e agora abre espaço para mais altas. O mesmo para KSM. Fundo do medo, gente. Fundo do medo, olha só, ombro, cabeça, ombro inverso, sustentou demais acima desse suporte e resistência, abrindo espaço. Lina, muita gente com muita atenção em Lina, tá? Muita gente. E a gente teve o primeiro movimento saudável, sustentou o suporte, medo rejeitado. Agora a gente precisa do quê? Esticar um pouco mais, fundo ascendente, pivô de alta. Pivô de alta aumenta e muito a probabilidade deste movimento acontecer. Ainda mais ele tendo segurado no suporte do medo. VeChain, muito saudável. Qualquer rompimento aqui vai acelerar o ativo. Fique de olho. Temos o fundo do medo, claro. Esse é um dos ativos mais saudáveis. Está me chamando muita atenção. ZRX, super saudável também. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, que é o fundo do medo. Fique de olho. Seller Network, fundo do medo, acima da área de suporte e resistência. Mega saudável. Lux fechou de uma forma interessante. A gente veio atualizando e analisando o Lux ao longo da última semana. E olha só como fechou. Fechou muito bem. Pode sim ter uma movimentaçãozinha de baixa, mas romper essa área vai
colocar este como um fundo ascendente claro, abrindo espaço para mais valorizações. E isso vale para todos os ativos que a gente está de olho. NIR. Olha como o NIR está forte. NIR está dando um delete na queda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o mensal. Mensal pode acabar com um martelo de força também muito agressivo. A gente falou de NIR. Agora o que você tem que ficar de olho? Você tem que ficar de olho no seguinte. Se o alfa, NIR é um alfa, está valorizando, o setor como um todo e as gemas podem começar a se valorizar de uma forma bem agressiva. Porque NIR, que tem um market cap muito grande, ele puxa o mercado todo. E isso aqui é um indicador de que o setor pode voar. COTI, bem saudável também, precisa de mais ímpeto, mas a sua correção foi muito saudável diante de uma valorização muito grande, voltou para testar em uma área de suporte e resistência e agora abre espaço para continuar a valorizar sim. Gala, suporte do medo, mega saudável, falamos novamente de Gala, não por uma coincidência, eu abri trades em Gala com o grupo do desafio e Gala tá muito bem. Sandy vai pelo mesmo barco, elas andam muito em conjunto, então a gente tem espaço para valorizar em Sandy. E Zílica também saudável, sustentou o suporte do medo acima da LTB, chamando a atenção. Muitas opções, muitas oportunidades aqui para você. A gente tem aí 25 ativos que estão interessantes e fortes. Dá uma olhada com carinho, porque são ativos que estão se recuperando muito bem. Alguns muito melhor do que os outros, mas no geral a gente tem este cenário como algo bem plausível. E o Bitcoin tem tudo para buscar a liquidez que a gente tem aqui em cima. Fica de olho porque a gente está num cenário bem bacana. Lembre-se sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.